No vídeo de hoje vamos para perguntas e respostas de Neville Goddard. Aproveite bem esse conteúdo. 1. Pergunta: qual é o significado da insígnia nas capas de seus livros? Resposta: é um olho imposto a um coração que, por sua vez, é imposto a uma árvore carregada de frutos, significando que o que você está consciente e aceita como verdade, você vai perceber. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. 2. Pergunta: eu gostaria de me casar, mas não encontrei o homem certo. Como posso imaginar um marido? Resposta: sempre apaixonado por ideais, é o estado ideal que captura a mente. Não limite o estado de casamento a um certo homem, mas a uma vida plena, rica e transbordante. Você deseja experimentar a alegria do casamento. Não modifique seu sonho, mas aprimore-o tornando-o mais adorável. Em seguida, condense o seu desejo em uma única sensação ou ato que implique sua realização. Neste mundo ocidental, uma mulher usa uma aliança de casamento no terceiro dedo da mão esquerda. A maternidade não implica necessariamente em casamento, intimidade não implica necessariamente casamento, mas uma aliança de casamento, sim. Relaxe em uma poltrona confortável ou deite-se de costas e induza a um estado semelhante ao do sono. Em seguida, assuma a sensação de estar casado. Imagine uma aliança de casamento em seu dedo. Toque isso. Vire o dedo. Puxe-o sobre a junta. Continue a ação até que o anel tenha a nitidez e a sensação de realidade. Fique tão perdido em sentir o anel em seu dedo que, ao abrir os olhos, ficará surpreso ao ver que ele não está ali. Se você é um homem que não usa anel, pode assumir uma responsabilidade maior. Como você se sentiria se tivesse uma esposa para cuidar? Assuma a sensação de ser um homem casado e feliz agora. 3. Pergunta: o que devo fazer para inspirar pensamentos criativos, como os necessários para escrever? Resposta: o que você deve fazer? Suponha que a história já tenha sido escrita e aceita por uma grande editora. Reduza a ideia de ser escritor à sensação de satisfação. Repita a frase: não é maravilhoso? Ou obrigado, obrigado, obrigado repetidamente até se sentir bem-sucedido. Ou imagine um amigo parabenizando você. Existem inúmeras maneiras de sugerir sucesso, mas sempre vá até o fim. Sua aceitação do fim deseja seu cumprimento. Não pense em ficar com vontade de escrever, mas viva e haja como se você fosse o autor que deseja ser. Suponha que você tenha talento para escrever. Pense no padrão que deseja exibir do lado de fora. Se você escreve um livro e ninguém está disposto a comprá-lo, não há satisfação. Haja como se as pessoas estivessem famintas pelo seu trabalho. Viva como se não pudesse produzir histórias ou livros com rapidez suficiente para atender à demanda. 4. Pergunta: como posso imaginar públicos maiores para minhas palestras? Resposta: posso responder melhor compartilhando a técnica usada por um professor muito competente que conheço. Quando este homem veio pela primeira vez a este país, ele começou a falar em um pequeno salão na cidade de Nova York. Embora apenas 50 ou 60 pessoas comparecessem à reunião de domingo pela manhã e se sentassem na frente, esse professor ficava no pódio e imaginava uma vasta audiência. Então ele dizia para o espaço vazio: você pode me ouvir aí atrás? Hoje, esse homem está falando no Carnegie Hall em Nova York para aproximadamente 2.500 pessoas todos os domingos de manhã e quarta-feira à noite. Ele queria falar para multidões. Ele não era modesto. Ele não tentou se enganar, mas construiu uma multidão em sua própria consciência e multidões vêm. Fique diante de um grande público. Dirija-se a esse público em sua imaginação. Sinta que você está nesse palco e seu sentimento fornecerá os meios. 5. Pergunta: é possível imaginar várias coisas ao mesmo tempo, ou devo limitar minha imaginação a um desejo? Resposta: pessoalmente, gosto de limitar meu ato imaginal a um único pensamento, mas isso não significa que vou parar por aí. No decorrer de um dia, posso imaginar muitas coisas, mas em vez de imaginar muitas coisas pequenas, sugiro que você imagine algo tão grande que inclui todas as pequenas coisas. Em vez de imaginar riqueza, saúde e amigos, imagine estar em êxtase. Você não poderia estar em êxtase e com dor. Você não poderia ficar em êxtase e ser ameaçado com um aviso de expropriação. Você não poderia estar em êxtase se não estivesse desfrutando de uma medida plena de amizade e amor. Qual seria a sensação se você estivesse em êxtase sem saber o que aconteceu para produzir seu êxtase? Reduza a ideia de êxtase a uma única sensação. Não é maravilhoso? Não permita que a mente racional e consciente pergunte por quê. Porque, se o fizer, começará a procurar as causas visíveis, e então, a sensação será perdida. Em vez disso, repita continuamente: não é maravilhoso. Suspenda o julgamento sobre o que é maravilhoso.
Pegue a única sensação da maravilha de tudo e coisas acontecerão para testemunhar a verdade dessa sensação. E eu prometo a você, incluirá todas as pequenas coisas. 6. Pergunta: com que frequência devo realizar o ato imaginal, alguns dias ou várias semanas? Resposta: no livro de Gênesis, a história é contada de Jacó lutando com um anjo. Essa história nos dá a pista que procuramos, que quando a satisfação é alcançada, segue-se a impotência. Quando o sentimento de realidade é seu, pelo menos por enquanto, você é mentalmente impotente. O desejo de repetir o ato de oração se perde, tendo sido substituído pelo sentimento de realização. Você não pode persistir em querer o que já tem. Se você presume que é o que deseja ser até o êxtase, você não o quer mais. Seu ato imaginal é tanto um ato criativo quanto físico, em que o homem se encolhe e é abençoado, pois, assim como o homem cria sua própria semelhança, o seu ato imaginal se transforma na semelhança de sua suposição. Se, no entanto, você não atingir o ponto de satisfação, repita a ação indefinidamente até sentir como se a tocasse e a virtude saísse de você. 7. Pergunta: fui ensinado a não pedir coisas terrenas, apenas para crescimento espiritual, mas dinheiro e coisas são o que eu preciso. Resposta: você deve ser honesto consigo mesmo. Em toda a Escritura, a pergunta é feita: o que você quer de mim? Alguns queriam ver, outros comer e ainda outros queriam ser endireitados, ou que meu filho viva. Seu eu dimensionalmente maior fala com você através da linguagem do desejo. Não se engane. Sabendo o que você quer, diga que você já tem, pois é um prazer do seu pai dar a você e lembrar o que você deseja que você tem. 8. Pergunta: quando você assumiu seu desejo, você mantém em mente a presença constante desse ser maior protegendo e dando sua suposição. Resposta: a aceitação do fim deseja os meios. Assuma o sentimento de seu desejo realizado e seu eu dimensionalmente maior determinará os meios. Quando você se apropria de um estado como se o tivesse, a atividade do dia desviará sua mente de todos os pensamentos ansiosos, para que você não procure sinais. Você não precisa carregar a sensação de que alguma presença vai fazer isso por você, mas você sabe que já está feito. Sabendo que já é um fato, caminhe como se fosse, e as coisas acontecerão para que assim seja. Você não precisa se preocupar com a possibilidade de alguma presença fazer algo por você. Quanto mais profundo e dimensionalmente maior você já fez isso, tudo o que você faz é mover-se para o local onde o encontrar. Lembre-se da história do homem que deixou o mestre e estava voltando para casa quando encontrou seu servo que disse: seu filho está vivo. E quando ele perguntou a que hora isso era feito, o servo respondeu: à 7ª hora. Na mesma hora em que ele assumiu seu desejo, foi feito para ele, pois foi na 7ª hora que o mestre disse: seu filho vive. Seu desejo já foi concedido. Ande como se fosse, e embora o tempo passe lentamente nesta dimensão do seu ser, ainda assim lhe trará a confirmação de sua suposição. Peço que não seja impaciente, no entanto. Se há uma coisa de que você realmente precisa, é paciência. 9. Pergunta: não existe uma lei que diz que você não pode obter algo de graça? Não devemos ganhar o que desejamos? Resposta: a criação terminou. É um prazer do seu pai dar-lhe o reino. A parábola do filho pródigo é a sua resposta. Apesar do desperdício do homem, quando ele cai em si e se lembra de quem ele é, ele se alimenta do bezerro cevado da abundância e usa o manto e o anel da autoridade. Não há nada a ganhar. A criação foi concluída na fundação do tempo. Você, como homem, é Deus tornado visível com o propósito de mostrar o que é, não o que deve ser. Não pense que você deve operar sua salvação com o suor de sua testa. Faltam 4 meses para a colheita, os campos já estão brancos, simplesmente enfiados na foice. 10. Pergunta: a ideia de que a criação acabou não rouba a iniciativa de alguém? Resposta: se você observar um evento antes que ele ocorra, então o evento que ocorre deve ser predeterminado do ponto de vista de estar acordado neste mundo tridimensional. No entanto, você não precisa encontrar o que observa. Você pode, mudando seu conceito de self, interferir em seu futuro e moldá-lo em harmonia com seu conceito alterado de self. 11. Pergunta: esta habilidade de mudar o futuro não nega que a criação terminou? Resposta: não. Você, ao mudar seu conceito de self, muda seu relacionamento com as coisas. Se você reorganizar as palavras de uma peça para escrever uma diferente, você não criou novas palavras, mas simplesmente teve a alegria de reorganizá-las. Seu conceito de self determina a ordem dos eventos que você encontra. Eles estão na fundação do mundo, mas não em sua ordem de arranjo. 12. Pergunta: por que alguém que trabalha arduamente em metafísica sempre parece faltar? Resposta: porque ele realmente não aplicou a metafísica.
Não estou falando de uma abordagem mambi-pambi da vida, mas de uma aplicação diária da lei da consciência. Quando você se apropria do seu bem, não há necessidade de um homem, ou Estado, agir como um meio pelo qual o seu bem virá. Vivendo em um mundo de homens, o dinheiro é necessário na minha vida diária. Se eu convidar você para almoçar amanhã, devo pagar a conta. Quando eu sair do hotel, devo pagar a conta. Para pegar o trem de volta para Nova York, minha passagem de trem deve ser paga. Eu preciso de dinheiro e ele tem que estar lá. Não vou dizer, Deus sabe o que é melhor e sabe que preciso de dinheiro. Em vez disso, vou me apropriar do dinheiro como se fosse. Devemos viver com ousadia. Devemos viver a vida como se possuíssemos o que desejamos possuir. Não pense que porque você ajudou outra pessoa, alguém fora de você viu suas boas obras e lhe dará algo para aliviar seu fardo. Não há ninguém para fazer isso por você. Você mesmo deve corajosamente se apropriar do que seu pai já lhe deu. 13. Pergunta: uma pessoa sem educação pode educar-se assumindo a sensação de ser educada? Resposta: sim. O interesse despertado recebe informações de todos os lados. Você deve desejar sinceramente ser bem educado. O desejo de ser bem lido, seguido da suposição de que você é, o torna seletivo em sua leitura. Conforme você progride em sua educação, você automaticamente se torna mais seletivo, mais discriminador em tudo o que faz. 14. Pergunta: meu marido e eu vamos fazer o curso juntos. Devemos discutir nossos desejos um com o outro? Resposta: existem 2 ditos espirituais que permeiam a Bíblia. Uma é: não diga a ninguém, e a outra é: eu já disse antes que aconteça que, quando acontecer, você pode acreditar. É preciso coragem espiritual para dizer a outra pessoa que seu desejo foi satisfeito antes de ser visto do lado de fora. Se você não tem esse tipo de ousadia, é melhor ficar quieto. Pessoalmente, gosto de contar meus planos para minha esposa, porque ambos ficamos emocionados quando eles começam a existir. A primeira pessoa para quem um homem quer provar essa lei é sua esposa. Disse que Maomé é eternamente grande porque sua primeira discípula foi sua esposa. 15. Pergunta: meu marido e eu devemos trabalhar no mesmo projeto ou em projetos separados? Resposta: isso depende inteiramente de você. Minha esposa e eu temos interesses diferentes, mas temos muito em comum. Você se lembra da história que contei sobre nosso retorno aos Estados Unidos nesta primavera? Achei que era meu dever como marido conseguir uma passagem de volta para a América, então me apropriava disso. Eu sinto que há certas coisas que estão do lado do contrato da minha esposa, como manter uma casa limpa e adorável, e encontrar a escola apropriada para nossa filha, então ela cuida disso. Muitas vezes minha esposa me pede para imaginar por ela, como se ela tivesse mais fé em minha capacidade de fazer isso do que na dela. Isso me lisonjeia porque todo homem digno desse nome deseja sentir que sua família tem fé nele, mas não vejo nada de errado na comunhão entre 2 que se amam. 16. Pergunta: eu acho que se você entrar muito no estado de sono, haverá falta de sentimento. Resposta: quando falo de sentimento, não me refiro à emoção, mas à aceitação do fato de que o desejo é realizado. Sentindo-se grato, realizado ou agradecido, é fácil dizer: obrigado, não é maravilhoso, ou está consumado. Quando você entra no estado de gratidão, pode acordar sabendo que já o fez ou adormecer com a sensação de que o desejo foi realizado. 17. Pergunta: o amor é um produto de sua própria consciência? Resposta: todas as coisas existem em sua consciência, sejam elas amor ou ódio. Nada vem de fora. As colinas para as quais procura ajuda são as de uma cordilheira interior. Seus sentimentos de amor, ódio ou indiferença brotam de sua própria consciência. Você é infinitamente maior do que jamais poderia se imaginar. Nunca, na eternidade, você alcançará o seu eu final. É assim que você é maravilhoso. O amor não é um produto de você, você é amor, pois isso é o que Deus é e o nome de Deus é Eu Sou, o próprio nome que você chama a si mesmo antes de fazer a afirmação quanto ao estado em que se encontra agora. 18. Pergunta: suponha que meus desejos não possam se materializar por 6 meses a 1 ano, espero para imaginá-los? Resposta: quando o desejo está sobre você, é a hora de aceitá-lo em sua plenitude. Talvez haja razões pelas quais você sente o desejo neste momento. Seu ser tridimensional pode pensar que não pode ser agora, mas sua mente quadridimensional sabe que já é, então o desejo deve ser aceito por você como um fato físico agora. Suponha que você queira construir uma casa. O desejo de tê-lo é agora, mas levará tempo para as árvores crescerem e o carpinteiro construir a casa. Embora a necessidade pareça grande, não espere para se ajustar a ela. Reivindique a posse agora e deixe-a objetivar de sua própria maneira estranha.
Não diga que vai demorar 6 meses ou 1 ano. No minuto em que o desejo vier sobre você, assuma que já é um fato. Você e somente você deu ao seu desejo um intervalo de tempo, e o tempo é relativo quando se trata deste mundo. Não espere que nada aconteça, aceite-o agora como se fosse e veja o que acontece. Quando você tem um desejo, mais profundamente você, que os homens chamam de Deus, está falando. Ele exorta você, através da linguagem do desejo, a aceitar o que não é o que deve ser. O desejo é simplesmente a comunhão dele com você, dizendo que o seu desejo é seu, agora. Sua aceitação desse fato é provada por seu ajuste completo a ele como se fosse verdade. 19. Pergunta: por que alguns de nós morrem jovens? Resposta: nossas vidas não são, em retrospecto, medidas por anos, mas pelo conteúdo desses anos. 20. Pergunta: o que você considera uma vida plena? Resposta: uma variedade de experiências. Quanto mais variados eles são, mais rica é a sua vida. Na morte, você funciona em um mundo dimensionalmente maior e desempenha sua parte em um teclado, feito de uma vida inteira de experiências humanas. Portanto, quanto mais variadas são as suas experiências, melhor é o seu instrumento e mais rica é a sua vida. 21. Pergunta: e uma criança que morre ao nascer? Resposta: a criança que nasce vive para sempre, pois nada morre. Pode parecer que a criança que morre ao nascer não tem o teclado da experiência humana, mas, como um poeta disse uma vez, ele desenhou um círculo que me excluiu, infiel, canalha, uma coisa a desprezar. Mas Love e eu tivemos a inteligência de vencer. Nós desenhamos um círculo que o acolheu. A pessoa amada tem acesso às experiências sensoriais do amante. Deus é amor e, portanto, em última análise, todo mundo possui um instrumento, cujo teclado são as impressões sensoriais de todos os homens. 22. Pergunta: qual é a sua técnica de oração? Resposta: tudo começa com o desejo, pois o desejo é a mola mestra da ação. Você deve conhecer e definir o seu objetivo, e então condensá-lo em uma sensação que implica realização. Quando seu desejo estiver claramente definido, imobilize seu corpo físico e experimente, em sua imaginação, a ação que implica sua realização. Repita esse ato indefinidamente até que tenha a vivacidade e a sensação de realidade. Ou condensar o seu desejo em uma única frase que implique satisfação, como: obrigado, Pai, não é maravilhoso, ou está consumado. Repita essa frase condensada ou ação em sua imaginação indefinidamente. Em seguida, desperte desse estado ou deslize para as profundezas. Não importa, pois o ato é realizado quando você o aceita completamente como terminado naquele estado de sonolência. 23. Pergunta: duas pessoas querem a mesma posição. Um tem isso, o outro tinha e agora quer de volta. Resposta: seu pai, o você dimensionalmente maior, tem meios e meios que você não conhece. Aceite sua sabedoria. Sinta que seu desejo foi realizado e, em seguida, permita que seu pai o conceda a você. A atual pode ser promovida a uma posição superior ou se casar com um homem de grande riqueza e desistir de seu emprego. Ela pode ganhar muito dinheiro ou optar por se mudar para outro estado. Muitas pessoas dizem que querem trabalhar, mas eu questiono isso seriamente. Eles querem segurança e condições de segurança em um trabalho. Mas eu realmente não acho que uma garota comum realmente queira se levantar de manhã e ir trabalhar. 24. Pergunta: qual é a causa da doença e da dor? Resposta: o corpo físico é um filtro emocional. Muitas doenças humanas, até então consideradas puramente físicas, são agora reconhecidas como enraizadas em distúrbios emocionais. A dor vem da falta de relaxamento. Quando você dorme, não há dor. Se você está sob anestesia, não há dor porque você está relaxado, por assim dizer. Se você sente dor, é porque está tenso e tentando forçar alguma coisa. Você não pode forçar uma ideia a se incorporar, simplesmente se apropria dela. É atenção sem esforço. Só a prática o levará a esse ponto em que você pode estar atento e ainda relaxado. Atenção é tensão em direção a um fim, e relaxamento é exatamente o oposto. Aqui estão duas ideias completamente opostas que você deve combinar até aprender, por meio da prática, como estar atento, mas não tenso. A palavra contenção significa atenção sem esforço. No estado de contenção, você é sustentado pela ideia sem tensão. 25. Pergunta: não importa o quanto eu tente ser feliz, no fundo, tenho uma sensação melancólica de ter sido excluída. Por quê? Resposta: porque você sente que não é desejado. Se eu fosse você, presumiria que sou procurado. Você conhece a técnica. A suposição de que você é desejado pode parecer falsa quando assumida pela primeira vez,
mas se você se sentir querido e respeitado, e persistir nessa suposição, ficará surpreso com a forma como os outros o procurarão. Eles começarão a ver qualidades em você que nunca viram antes. Eu prometo. Se você apenas assumir que é desejado, você será. 26. Pergunta se a segurança veio a mim através da morte de um ente querido. Eu causei essa morte? Resposta: não pense por um segundo que você causou uma morte assumindo a segurança. Quanto maior você não vai machucar ninguém. Ele vê tudo, e conhecendo a longevidade de todos, pode inspirar o outro a lhe dar aquilo que pode cumprir sua suposição. Você não matou a pessoa que nomeou você em seu testamento. Se, alguns dias após sua aceitação total da ideia de segurança, o tio John saiu deste plano tridimensional e deixou sua propriedade para você, é apenas porque era a hora de o tio John ir embora. Ele não morreu um segundo antes do tempo, no entanto. Quanto maior você viu a expectativa de vida de John, e usou-o como o caminho para realizar a realização de seu sentimento de segurança. A aceitação do fim deseja os meios para o cumprimento desse fim. Não se preocupe com nada, exceto com o fim. Sempre tenha em mente que a responsabilidade de fazê-lo está completamente fora de seus ombros. É seu porque você o aceita como tal. 27. Pergunta: tenho mais de um objetivo? Seria ineficaz concentrar-me em objetivos diferentes em períodos de concentração diferentes? Resposta: gosto de tomar uma ambição consumidora, restringi-la a uma única frase curta ou ato que implique realização, mas não limite minha ambição. Só sei que meu verdadeiro objetivo incluirá todos os mais pequenos. 28. Pergunta: acho difícil mudar meu conceito de self. Por quê? Resposta: porque seu desejo de mudar não foi despertado. Se você se apaixonasse pelo que realmente deseja ser, você se tornaria isso. É preciso uma fome intensa para provocar uma transformação em si mesmo. Como o servo suspira pelos riachos de água, assim suspira minha alma por ti, ó Senhor. Se você se tornasse tão sedento por perfeição quanto o servo pequeno é pela água que enfrenta a raiva do tigre na floresta, você se tornaria perfeito. 29. Pergunta: estou pensando em um empreendimento comercial. Significa muito para mim, mas não consigo imaginar como pode acontecer. Resposta: você está dispensado dessa responsabilidade. Você não precisa tornar isso uma realidade, ela já é. Embora seu conceito de self pareça tão distante da aventura que você agora contempla, ele existe agora como uma realidade dentro de você. Pergunte a si mesmo como se sentiria e o que estaria fazendo se seu empreendimento fosse um grande sucesso. Identifique-se com aquele caráter e sentimento e você ficará surpreso com a rapidez com que realizará seu sonho. O único sacrifício que você é chamado a fazer é desistir do seu conceito atual de eu e se apropriar do desejo que você deseja expressar. 30. Pergunta: como um estudante metafísico, fui ensinado a acreditar que as crenças raciais e suposições universais me afetam. Você quer dizer que apenas na medida em que dou poder a essas crenças universais sobre mim, sou influenciado por elas? Resposta: sim, é apenas o seu ponto de vista individual, pois o seu mundo está sempre testemunhando o seu presente conceito de eu. Se alguém o ofender, mude seu conceito de self. Essa é a única maneira pela qual os outros mudam. O jornal desta noite pode ser lido por quaisquer 6 pessoas nesta sala, e 2 não interpretarão a mesma história da mesma maneira. Um ficará exultante, o outro deprimido, outro indiferente, e assim por diante. Mas é a mesma história. Suposições universais, crenças raciais, chame-as do que quiser, elas não são importantes para você. O que é importante é o seu conceito, não de outro, mas de você mesmo, pois o conceito que você tem de si mesmo determina o conceito que você tem dos outros. Deixe os outros em paz. O que eles são para você? Siga seus próprios desejos. A lei está sempre em operação, sempre absoluta. Sua consciência é a rocha sobre a qual todas as estruturas repousam. Observe o que você está ciente. Você não precisa se preocupar com os outros, porque é sustentado pelo caráter absoluto desta lei. Nenhum homem vem a você por vontade própria, seja ele bom, mau ou indiferente. Ele não escolheu você, você o escolheu. Ele foi atraído por você por causa do que você é. Você não pode destruir o estado que outro representa pela força. Em vez disso, deixe-o sozinho. O que ele é para você? Eleve-se a um nível mais alto de consciência e você encontrará um novo mundo esperando por você. E conforme você se santifica, outros são santificados. 31. Pergunta: quem escreveu a Bíblia? Resposta: a Bíblia foi escrita por homens inteligentes que usaram mitos solares e fálicos para revelar verdades psicológicas. Mas confundimos sua alegoria com história, e portanto, falhamos em ver sua verdadeira mensagem. É estranho,
Mas quando a Bíblia foi lançada ao mundo, e a aceitação parecia estar à vista, a grande biblioteca de Alexandria foi totalmente queimada, sem deixar nenhum registro de como a Bíblia surgiu. Poucas pessoas podem ler outras línguas, por isso não podem comparar suas crenças com as de outras. Nossas igrejas não nos encorajam a comparar. Quantos dos milhões que aceitam a Bíblia como um fato, alguma vez a questionam? Acreditando que é a palavra de Deus, eles aceitam cegamente as palavras, e assim, perdem a essência que contém. Tendo aceitado o veículo, eles não entendem o que o veículo transmite. 32 pergunta: você usa os apócrifos? Resposta: não no meu ensino. Tenho vários volumes deles em casa. Eles não são maiores do que os 66 livros de nossa Bíblia atual. Eles estão simplesmente dizendo a mesma verdade de uma maneira diferente. Por exemplo, é contada a história de Jesus, quando menino, observando crianças fazendo pássaros de lama. Segurando os pássaros nas mãos, eles fingem que os pássaros estão voando. Jesus se aproxima e tira os pássaros de suas mãos. Quando eles começam a chorar, ele pega um dos pássaros quebrados e o remodela. Segurando-o bem alto, ele respira sobre ele e o pássaro voa. Aqui está a história de alguém que veio quebrar os ídolos nas mentes dos homens, e em seguida, mostrar-lhes como usar a mesma substância e remodelá-la em uma bela forma e dar-lhe vida. É isso que esta história tenta transmitir. Eu vim não para trazer paz, mas uma espada. A verdade mata todas as pequenas galinhas de lama da mente, mata ilusões e então as remodela em um novo padrão que liberta o homem. 36 pergunta: como alguém que foi carente na juventude pode ter sucesso na vida? Resposta: somos criaturas de hábitos, formando padrões mentais que se repetem continuamente. Embora o hábito atue como uma lei obrigatória que leva a pessoa a repetir os padrões, não é uma lei, pois você e eu podemos mudar os padrões. Muitos homens de sucesso, como Henry Ford, Rockefeller e Carnegie, foram privados na juventude. Muitos dos grandes nomes deste país vieram de famílias pobres, mas deixaram para trás grandes realizações no mundo político, artístico e financeiro. Uma noite, um amigo meu participou de uma reunião para jovens executivos de publicidade. O orador da noite disse a esses jovens: só tenho uma coisa a dizer a vocês esta noite, que se tornem grandes e não poderão falhar. Pegando um aquário comum, encheu-o com 2 sacos, um de nozes inglesas e o outro de feijões pequenos. Misturando-os com a mão, ele começou a sacudir a tigela e disse: esta tigela é vida. Você não pode parar de tremer porque a vida é uma pulsação constante, um ritmo vivo, mas observe. E, enquanto observavam, as nozes grandes iam para o topo da tigela, enquanto os grãos pequenos iam para o fundo. Olhando para a tigela, o homem perguntou: qual de vocês está reclamando perguntando por quê? Em seguida, acrescentou: não é estranho, o som está vindo da tigela e não de fora. Um feijão está reclamando que se tivesse o mesmo ambiente que a noz, ele também faria grandes coisas, mas nunca teve o chance. Então ele pegou um pequeno feijão do fundo da tigela e colocou-o em cima, dizendo: eu posso mover o feijão com força absoluta, mas não posso impedir a tigela da vida de tremer. E enquanto ele balançava a tigela, o pequeno feijão mais uma vez deslizou para o fundo. Ouvindo outra voz de reclamação, ele perguntou: o que é isso que eu ouço? Você está dizendo que eu deveria pegar um daqueles grandalhões que pensam que é tão grande e colocá-lo no fundo para ver o que acontece com ele? Você acredita que ele ficará tão limitado quanto você porque ele perderá a oportunidade de grandes coisas assim como você? Vamos ver. Então o orador pegou uma das nozes grandes e empurrou-a até o fundo da tigela, dizendo: ainda não consigo evitar que a tigela tremesse, e enquanto os homens observavam, a noz grande voltou ao topo. Em seguida, o palestrante acrescentou: senhores, se vocês realmente querem ter sucesso na vida, tornem-se grandes. Meu amigo levou essa mensagem a sério e começou a supor que era um empresário de sucesso. Hoje ele é realmente um grande homem, se você julgar o sucesso pelos dólares. Ele agora emprega mais de 1000 pessoas na cidade de Nova York. Cada um de vocês pode fazer o que fez. Suponha que você seja o que deseja ser. Ande nessa suposição e ela se tornará realidade.